Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico e resistência elétrica. A diferença de potencial elétrico, que tem a siglazinha DDP, ela também é chamada de tensão elétrica e popularmente nós usamos o termo de voltagem. A tensão elétrica, ela é representada pela letra U e ela é medida em volts por esse aparelho aí chamado de voltímetro. A diferença de potencial elétrico é fornecida por fontes de energia como pilhas, baterias e tomadas. No Brasil, a tensão elétrica das tomadas nas residências, ela varia entre 110, 127 e 220 volts, dependendo da cidade. Por exemplo, lá na minha terrinha, no Acre, bem aqui, viu? A tensão elétrica de lá é de 110 volts. O único aparelho que eu pude trazer aqui para Fortaleza foi essa impressora aí da Epson. Se vocês olharem aqui, vão poder observar que esse aparelho ele funciona em tensão elétrica que varia de 100 a 240 volts. Isso quer dizer que esse aparelho ele é bivolt, ou seja, ele funciona em várias voltagens. É um aparelho que se ajusta à voltagem do local. Já aqui no Ceará, a tensão elétrica é 220 volts. Esse liquidificador aí que eu uso aqui em Fortaleza, ele não é bivolt se a gente observar aí nessa etiquetinha que vem pregada no aparelho. Portanto, pessoal, eu não posso levar de jeito nenhum esse liquidificador para o Acre. Porque se eu levar esse liquidificador lá para o Acre, ele não vai funcionar. Ou vai funcionar muito mal, tá certo? E se eu fizer o contrário, se eu trouxer um aparelho de 110 volts e tentar ligar aqui em Fortaleza, que é 220 volts, bem, se a gente fizer isso, pessoal, o aparelho ele vai queimar, ele vai danificar, tá certo? Então, cuidado. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Se o aparelho for ligado a uma tensão maior, ele vai ser danificado e vai parar de funcionar. Se ele for ligado a uma tensão menor, ele não funciona ou funciona mal, ok? Em todos os aparelhos, aparece escrita a tensão ou a voltagem que eles devem ser ligados. Então, antes de ligar um aparelho na tomada, observa a voltagem desse aparelho, ok? Pessoal, nós vamos falar agora sobre resistência elétrica. Nós vimos na aula de condutores e isolantes elétricos que o vidro, o tecido, o papel e a madeira são ótimos isolantes elétricos. Já os metais são bons condutores de eletricidade. O cobre, por exemplo, é considerado um bom condutor porque permite a movimentação das cargas elétricas com grande facilidade. O grau de dificuldade que um material oferece à passagem da corrente elétrica é chamada de resistência. E a unidade que nós utilizamos para essa resistência elétrica é o ohm, cujo símbolo é a letra grega ômega. A relação entre a intensidade da corrente, a resistência e a diferença de potencial elétrico entre os pontos de um condutor pode ser representado por essa expressão, onde U é a voltagem, R é a resistência e I a intensidade. Essa expressão é conhecida como lei de Ohm. E de acordo com a lei de Ohm, nós podemos calcular a voltagem utilizando a seguinte expressão: voltagem é igual a resistência vezes a intensidade. E a unidade de medida utilizada é volts. Para calcular a resistência, nós dividimos a voltagem pela intensidade e utilizamos a unidade de medida ohms. Para calcular a intensidade, dividimos a voltagem pela resistência e a unidade de medida é amperes. Vejamos um exemplo da aplicação dessa fórmula. Uma lâmpada está ligada a uma tensão de 120 volts.
Sabendo que uma corrente de 2 amperes passa pela lâmpada, qual é o valor da resistência do filamento dessa lâmpada? Para solucionar essa questão, nós utilizaremos essa expressão. Resistência é igual a voltagem dividido pela intensidade. Vamos substituir aqui. Qual é a voltagem? 120 volts, dividido pela intensidade, que é de 2 amperes. Logo, a resistência é igual a 60 ohms. Ficou fácil assim, não foi? Bem, pessoal, esse é o nosso resumo de aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenha facilitado aí o estudo de vocês, tá bom? Um grande abraço, fique em casa e não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um abraço a todos, tchau!